Além disso, ainda nesse tópico de comércio exterior e tudo mais, um dos concorrentes de vocês, que é a ArcelorMittal, que está no mesmo setor, a gente entrevistou o Jefferson, que era CEO, aliás, era até pouco tempo, né, ele acabou de aposentar aí da ArcelorMittal, e ele tinha citado um ponto, além desse fator Trump, ele falou: "Poxa, tem o fator China, assim, que preocupa a gente", ele usou até um termo, falou: "Poxa, tem uma inundação de aço para Hum. cá, isso prejudica, a indústria local é um pouco lesada". Como é que é a sua visão sobre esse ponto? Como é que isso preocupa vocês? E como é que a indústria local lida com essa dominância do mercado da China? Assim, qual que é o principal fator que faz com que isso prejudique vocês? Eu pessoalmente fui dezenas de vezes à China para entender o que está acontecendo lá, para entender esse mercado de aço. É importante que a gente compreenda que a China está passando por um período de transição muito importante, um período de transição que ela sai de investimentos maciços em infraestrutura. Xangai, por exemplo, com 5 grandes aeroportos. A Xangai não vai construir um sexto. Então a infraestrutura da China está praticamente pronta. Ela sai também de um momento de grandes investimentos em construção civil. Então, o que se chama de real estate, ele está pronto. Então, a China colocou uma enorme capacidade de aço para poder atender essa demanda de novos investimentos em infraestrutura, em construção civil, que vieram aí nos últimos 15 ou 20 anos. Só que essa fase terminou. A China está passando por uma transição agora, em que esses pilares que ela tinha de infraestrutura, construção civil, eles serão substituídos por novos pilares da economia, como a economia verde, como o grande incentivo ao consumo doméstico. E a China, nessa transição, ela precisa proteger, do ponto de vista dela, o emprego e a renda local, assim como nós estamos querendo proteger o nosso. Então a China, ela não tirou capacidade produtiva no momento em que não tem mais essa necessidade de aço na China. Para que quem está nos ouvindo tem uma ideia, com tudo que a gente vê no Brasil hoje de construção, de novos prédios, investimentos em infraestrutura, estradas, etc., o Brasil consome 4 milhões de toneladas de vergalhão por ano. A China produz 400 milhões de toneladas e não consome esse volume. Então, o que a China tem feito nesse período de transição? Ela tem colocado uma inundação, como foi citado, de aço no mundo, com subsídio do governo, ou seja, não segue as métricas da Organização Mundial do Comércio, e esse aço passa a inundar, passa a invadir os países que não implementaram mecanismos de defesa comercial mais estruturados, como é o caso do Brasil. Então a gente simplesmente não consegue competir aqui no Brasil, em sendo uma empresa altamente competitiva como é a Gerdau. A gente acorda e dorme pensando em competitividade há 124 anos, então a gente não consegue competir com o aço que chega no Brasil, com um patamar de preço que, acho que nenhum outro grande competidor, produtor de aço consegue. Então esse é o grande debate que a gente tem tido. O Brasil precisa ser um pouco mais duro na implantação de defesas comerciais, e eu não cito proteção, porque a nossa indústria, especialmente a Gerdau, não precisa de nenhum tipo de proteção, não quer ser protegido de nada. A gente quer defesa comercial, que a gente quer ser defendido contra práticas desleais. A gente quer ter isonomia. Quando a gente compete de igual para igual, a gente vai muito bem. Então esse é o grande tema hoje. O Brasil subiu em 3 anos de um patamar de importação de aço de 11%. O Brasil sempre teve importação de aço, nunca foi um problema, para um patamar de 25 atual. Esse 25 atual que entra aqui, ele tem provocado fechamento de planta, ele tem provocado redução da nossa capacidade. Então esse é o grande problema, o grande debate que a gente tem tido com o governo federal, para que novos mecanismos de defesa comercial sejam implantados, para que a competição fique justa, fique de igual para igual, e aí sim a gente possa mostrar a nossa capacidade de gestão, nossa capacidade competitiva, que é muito diferenciada. Perfeito. Só para detalhar esse ponto, assim, até numa analogia, né, eu acho que, assim, o varejo brasileiro passou por um cenário parecido, que era aquela coisa de, poxa, você não tem isonomia Hum, tributária em relação às varejistas gringas, aí era uma uhum. briga que o varejo brasileiro comprava muito. Para explicar o setor de vocês é um pouco mais complexo, longe do grande público, assim, mas para quem não entende muito como é que funciona e tal, o que exatamente que esse aço chinês e que a China de modo geral tem que torna a competição desleal? O que faz eles se sobressaírem que prejudica vocês e outros players da indústria nacional? Ah, o Brasil ele tem o que se chama custo Brasil, que é uma série de fatores adicionais que aumentam o nosso custo em comparação com outros países. Um exemplo que talvez seja simples de entender, no processo produtivo de aço, muitas vezes você tem que esquentar o aço. Quando você esquenta o aço para poder fazer algum processo mecânico de transformação, a gente usa gás natural para poder promover o aquecimento desse aço num forno.
Aqui no Brasil, a gente paga em média US$ 16 por milhão, por normal metro cúbico, milhão de metro cúbico desse gás, US$ 16. Nos Estados Unidos, as nossas operações, a gente paga US$ 3. Então, para ver a diferença que a gente tem de custo entre produzir no Brasil e produzir nos Estados Unidos. Só que a gente não está falando disso. Então, são fatores estruturantes no Brasil que têm se colocado aí formas ao longo dos últimos anos de tentar resolver problemas como esse. A gente não está falando disso. A gente está falando de um aço que a China produz, que compra minério aqui do Brasil. E esse minério, a gente conhece o preço, é um preço internacional. E a China, ela dá subsídios para as empresas chinesas para produzirem esse aço e venderem mundo afora com um preço que ele é menor do minério que ele compra. Como é que isso é possível? Com injeção de dinheiro chinês, dinheiro público, nas empresas estatais produtoras de aço, com o único objetivo de proteger emprego e renda na China enquanto ela passa por essa transição. Então, assim como existe essa necessidade do governo chinês de proteger o emprego, a gente quer aqui no Brasil que os empregos das brasileiras e brasileiros sejam defendidos através de isonomias competitivas. Então, a questão é essa: a China está investindo, está injetando tá, uma enormidade de dinheiro público nas empresas produtoras de aço para poder fazer com que esse aço, essa sobra enorme que a China tem de capacidade, ela seja comercializada pelo mundo e aí consiga manter emprego e renda dos trabalhadores chineses.